tarde, pessoal. Estamos aqui pelo primeiro curso do mês jurídico da ESA Academic, da Everton Santos Academic. Meu nome é Renata e sou professora associada da ESA Academic. Bárbara também, Bárbara Camargo, ela é professora associada. E vamos iniciar esse mês jurídico com esse evento maravilhoso que Bárbara, nossa convidada, ela nos propôs. Então, acredito que vai ser muito proveitoso. É um assunto que eu não tenho conhecimento, vai ser uma oportunidade de aprender com Bárbara hoje. E é isso. Essa aula vai estar gravada depois para o YouTube, então vocês vão ter os dados sobre essa apresentação para depois vocês se aprofundarem mais um pouquinho e tirar algumas dúvidas. Bárbara vai também ter umas surpresas aí no decorrer da apresentação dela. E é isso. Bárbara é estudiosa na área de dados, inteligência artificial. Ela vai falar mais da área dela, vai se apresentar. É uma pessoa excelente. Foi o nosso presente de 2020, de pandemia, que a gente se encontrou pelo LinkedIn. Então, eu acho que vai ser uma tarde muito boa, de muito conhecimento, de muita partilha, né? Que eu acho que compartilhar conhecimento é algo muito engrandecedor. E Bárbara, ela tem esse perfil. Ela estuda e quer passar o conhecimento e passa com qualidade. Então, acho que vai ser um momento para a gente aprender essa matéria. Vai ser uma oportunidade para mim estudar, para estudar também essa matéria, porque quem não tiver adequada a essas novas tendências vai estar obsoleto. E a gente, como profissional jurídico, precisamos estar atualizados. E o mês do advogado é um presente para a gente aprender. E Bárbara é nosso presente. Então, ela está aqui disponibilizando o tempinho dela, porque ela tem muitos compromissos, muitos estudos, muitos cursos, para vir passar o conhecimento que ela se dedicou, que ela se aperfeiçoou e compartilhar conosco. Então, eu vou passar a palavra para a Bárbara. Bárbara, é com você agora. Deixou aí, viu, que eu sei que você vai ser maravilhosa nesse curso, tá? Ai, obrigada, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Bárbara Camargo, como a Renata me apresentou. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, para prestadores de serviço. E isso inclui você, advogado. Porque você tem noção da quantidade de dados que você trata? E se você for advogado de família, aí é que trata dados sensíveis e aí é que está adequado à LGPD. Eu vou começar esse curso mostrando um vídeo que foi um divisor de águas para mim, quanto ao que é os dados e por que essa importância, por que essa necessidade da gente estar falando desse tratamento, dessa segurança, dessa proteção. Nós temos... Vou passar primeiro, antes de começar realmente o vídeo, deixa eu só te passar aqui o que eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco sobre o que são dados, vou trazer alguns conceitos, vou trazer alguma letra de lei, vou falar da classificação, vou falar sobre você, prestador de serviço, que tem que se adequar à LGPD, tem que estar adequado à LGPD, e não é só para orientar o cliente não, tá, advogado? Você tem que estar sabendo dessa LGPD para usar no seu escritório. E eu vou explicar direitinho lá na frente. Vou falar um pouquinho sobre os principais passos para se adequar ao LGPD e como é que você pode implementar isso no seu escritório. É um pouquinho trabalhoso, mas a gente consegue desenrolar tranquilo. Então, pegue um papel, uma caneta e vamos anotar, porque eu quero passar muita informação para vocês e eu tô cheia de informação para passar. Vou botar o videozinho que para mim foi o divisor de águas e aí a partir dele a gente começa essa aula. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver o vídeo normal? Se conseguirem dar um oi no chat para eu ter certeza, por favor. Sim, Bárbara, dá para aparecer. Ouvem?
Maria, pode entrar. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Cadastro da conta. Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? O Congresso está prestes a aprovar uma lei para o uso de dados pessoais por empresas e pelo poder público. Isso pode te proteger ou te deixar ainda mais desprotegido. Participe desse debate. Acesse direitosnarede.org.br. Bem, gente. Então, né? Vamos começar? Esse vídeo tá no YouTube. Eu quero mostrar essa pasta para vocês. Esse aqui, ó, hashtag seus dados são você. Tem vários outros vídeos explicando também. São muito interessantes. E aí é uma dica que eu já deixo para vocês. Se vocês tiverem um tempinho, não demora muito. Em menos de uma hora você consegue assistir todos. Ah, Bárbara, uma hora! Mas acreditem, são vídeos muito enriquecedores e que dão uma base muito boa. Deixa eu abrir agora a minha apresentação e aí vou começar a falar com vocês, tá? Pessoal, o que são os danados dos dados? E por que a gente está tão preocupado com isso e por que a gente está falando tanto disso o tempo todo? Como vocês puderam ver no vídeo, o CPF foi colocado na nota fiscal na compra da farmácia. E nesse momento, o entrevistador pôde fazer e traçar um perfil simplesmente por consultar o CPF dela. Bárbara, mas isso é legal, isso não pode? Até então não. Até agora, no final de agosto, é totalmente legal fazer isso. E nós estamos à mercê dessa situação. Um dos objetivos da LGPD entrar em vigor é coibir esse tipo de ação. Fora esse caso da Maria, que foi um caso hipotético, nós temos outros casos que são bem relevantes. Eu vou só comentar e aí já vou deixar dicas também para vocês darem uma procurada se vocês se interessarem mais por esse tema. Teve o caso daqui no Brasil, tivemos o caso do sírio-libanês recentemente. Ele teve um sequestro de dados. Cybercriminosos invadiram o banco de dados do sírio-libanês, fizeram um sequestro de dados, criptografaram esses dados e tomaram do armazenamento. Ou seja, as pessoas da administração do sírio-libanês não tinham acesso mais a nenhuma informação. E aí, vamos lá. Sírio-libanês. Presidente da República, celebridades, ministros, pessoas públicas, grandes empresários, e eles tinham acesso a tudo. E aí, vamos lá. Você vai no hospital fazer um cadastro, qual o tipo de informação que eles te pedem? Eles pedem teu nome completo, teu RG, teu CPF, teu endereço. E ainda tem alguns que eles têm o registro da tua digital. E isso é perigosíssimo. Nesse caso, os sequestradores liberaram acesso e mediante pagamento em criptomoeda, mas ficou-se a dúvida e ainda se ficou a dúvida. E aí esse é o ponto que temos que começar a trabalhar. Será que houve vazamento dos dados? Será que esses criminosos pegaram esses dados e fizeram vazamento na Deep Web, que é a internet negra, que é uma internet que é navegada apenas por esses hackers ou por pessoas que têm esse tipo de acesso? E aí, outro caso.
o Banco Inter, antes de virar o Banco Inter, que todo mundo tinha acesso, ele tinha uma pequena parcela, foi liberado uma versão demo, e ele tinha uma brecha de segurança enorme. E os dados dos usuários do Banco Inter foram parar na Deep Web. Inclusive dados de crédito, ou seja, número de cartão de crédito, número de cheque, para quem ele pagou, para quem deixou de pagar. Todas as informações foram vazadas. Você falar assim, ah, mas meu CPF eu boto em todo canto. E eu também botava, assim como você, eu colocava meu CPF em qualquer lugar. Eu não tinha noção da gravidade e do que era feito com esses dados. Até que assisti esse vídeo, que foi meu divisor de águas. E aí foi quando eu comecei a estudar. Houve um curso gratuito na FGV, que eu fiz, que é proteção de dados, indico, é extremamente enriquecedor, direcionador, e foi ele que me deu start para começar a estudar LGPD. E eu quero compartilhar com vocês não só informações sobre a lei, mas também informações sobre segurança, porque mais importante do que orientar você a se adequar à lei é ensinar você a estar seguro para que você possa se proteger e proteger os seus dados. Porque isso é importantíssimo, tá? Vamos lá. Dados são informações registradas, um rastro. São todas aquelas informações que são geradas e que estão disponíveis em algum tipo de banco de dados, certo? O banco de dados, ele serve para armazenar o conjunto de dados que são gerados. Cadastro de escola, o perfil, inclusive, já deixo a ressalva, escola, hospital, indústria, comércio, prestador de serviço, profissional liberal, todo mundo, não vejo mais ninguém que não, mas todo mundo tem que se adequar ao LGPD. Vai ter que estar adequado ao LGPD porque vai tratar dados. Em todo canto a gente pede um nome completo, um RG, um CPF e e-mail. Isso são dados identificáveis. Esses dados, eles são extremamente importantes porque eles identificam a pessoa. Para isso eu vou já passar para outra parte, que é a classificação dos dados conforme a legislação. Existem basicamente três classificações de dados. Existem os dados pessoais, os dados não pessoais e os dados sensíveis, tá? Os dados pessoais são aqueles que a gente identifica a pessoa. Pode ser o nome, apelido, endereço residencial, endereço eletrônico, tudo aquilo que a gente conseguir identificar aquela pessoa de forma direta é um dado pessoal. Os dados não pessoais são aqueles dados que você não consegue identificar de forma direta. Por exemplo, eu trabalho numa indústria e nessa indústria me gerou um crachá com uma identificação, com uma numeração. Esse crachá não me identifica diretamente, ele só me dá um número de ordem. Ou um outro exemplo, voltando para o mundo do direito. Eu fui e protocolei uma ação. Aquele protocolo vai estar vinculado à OAB, mas ele não identifica diretamente o advogado, é um número de protocolo, tá? Dados sensíveis. Os dados sensíveis são esses são os preocupantes. São os dados sensíveis que a gente pode determinar perfil da pessoa, ou seja, a gente pode colocar essa pessoa em determinado grupo. Quem faz tratamento de dados sensíveis? Todo mundo. Todo mundo. Principalmente Facebook, Instagram, redes sociais de uma forma geral. Por quê? Eles querem fazer uma conexão social. E para isso eles querem saber quais são seus gostos, quais são os seus quereres, o que você pretende, qual é o seu tipo de religião, qual etnia você se identifica ou se pertence. Ele quer saber com que tipo de pessoas você gosta de se relacionar, qual é sua identidade sexual. Ele quer saber isso. Isso é o problema. Tem uma série no Netflix que se chama Privacidade Hackeada. Mano, sério, por favor, pessoal, assistam isso. Eu fiquei assustada. É o caso da Cambridge Analytica, que foi a propulsora da campanha
lá da Europa, da União Europeia, a saída da Inglaterra da União Europeia. E foi importantíssimo isso, porque você consegue verificar que a própria Cambridge Analytica, ela faz uma campanha dizendo que nós traçamos os dados, nós fazemos um tratamento de dados. A explicação é a seguinte: eles vão pelo perfil do Facebook, eles falam que foi um acesso que foi liberado pelos próprios usuários, e de certa forma foi. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. E eles conseguiram acessar seus dados, ou seja, eles conseguiram visitar seu perfil e visualizar tudo. A partir dessas informações, eles traçaram perfis, identificaram quem era a favor e quem era contra, e quem não tinha um posicionamento muito assertivo. O que eles fizeram? Pegaram as informações do que eles estavam defendendo, se contra ou a favor, e começaram a bombardear as pessoas que estavam na dúvida. A partir daí, começaram a gerar um tipo de conteúdo que começasse a fazê-las mudar de opinião. Mas, Bárbara, por que isso é tão importante? Porque há investigações já que falam que esse tipo de estudo foi feito, desse tipo de ação foi feita também nas eleições dos Estados Unidos. Ainda não há comprovação. Em que eles traçaram um perfil e provavelmente o candidato, o presidente Trump, foi eleito nessa manobra, nessa jogada. E isso é uma invasão de privacidade, clara, está no artigo 5º da Constituição, sem nem parar para pensar. E aí você pergunta, como foi que eles invadiram esse tipo de informação, como foi que eles invadiram o Facebook? Vocês lembram daqueles joguinhos que falam assim, com que personagem de Harry Potter eu pareço? Ou aquele joguinho que fala assim, teste Face App, com como você ficará daqui a alguns anos quando ficar velhinho. Pronto, lembra disso? Perfeito. Eles fazem da seguinte forma, eu vou só acompanhar aqui para eu falar o passo a passo certinho. Você recebe a notificação, abre o jogo, vou lá, fui para um site. No site ele pediu para eu logar com a conta do Facebook. É mais rápido, eu vou criar uma conta? Claro que não, eu vou clicar lá, logar com o meu Facebook. Meu Facebook está aberto no meu celular, cliquei. Me redirecionaram para o Facebook. A partir do momento que me redirecionaram para o Facebook, eles já tiveram acesso a tudo. Porque você fez o seu cadastro com todos os dados, ou seja, você copiou os dados do Facebook para o Face App. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar esses dados, vão armazenar esses dados, que são a coisa mais valiosa que o mundo tem hoje. E aí, eles vão poder fazer análise comportamental, vender, disponibilizar, inúmeras coisas. E a empresa pode vender seus dados para outras pessoas? Sim. Por quê? Você lê os termos e condições? Não, porque ninguém lê os termos e condições. Isso é uma coisa que está sendo muito debatida. Aquele textão, aquele contrato com letrinha pequenininha, tudo apertado, 5 folhas. Ninguém tem tempo. Eu vou baixar um aplicativo que é para me divertir, que é para eu ver como é que eu fico mais velhinho e vou ler aquilo tudo. Ninguém faz isso. E esse é o grande problema. Nós temos que começar a usar ferramentas que facilitem o entendimento. Seja um vídeo, um jogo de imagens, um carrossel tipo Instagram, um jogo de imagens que diga para o usuário exatamente o que ele vai precisar usar, o que o aplicativo vai utilizar dos seus dados. Isso é importante. Mas mais importante é você saber que você tem hoje, eu aposto com você, R$50. E se você não tiver, você pode mandar um e-mail para a ESA que eu pago. R$50 que você tem um aplicativo hoje que está acessando mais do que a funcionalidade dele. E eu vou dizer por quê. Porque, de acho, um aplicativo que vai tratar minhas fotos quer ter acesso aos meus contatos. Porque desgrama um aplicativo que é para contatos, exemplo WhatsApp, quer ter acesso aos meus documentos. Ah, mas o WhatsApp também pode enviar documentos. Beleza. Mas por que acesso a todos os documentos? Se você lembra, no início, ele só tinha a permissão para mandar fotos. E desde então, ele já pedia permissão para você acessar todos os seus documentos.
Vou seguir aqui com o conteúdo e aí eu vou falando mais coisas e vou ensinando vocês a se proteger. Você, advogado, mais importante que saber orientar um cliente, saber sobre a LGPD, falar sobre a LGPD é se adequar. Porque você trata de dados, você faz o tratamento de dados. Existe uma tripla classificação na legislação. Existe o operador, existe o titular, o operador e o encarregado, certo? E esses três, para mim, são os que cabem mais nisso que eu vou falar. O titular é aquele cliente seu que vai chegar com uma ação de previdenciária. É um senhor de idade que vai chegar com vários documentos falando, eu quero me aposentar. Ou aquela mãe que vai chegar para você com todos os documentos da filha e vai dizer, eu quero entrar com uma ação de alimentos contra o meu ex-cônjuge. Beleza. Dados sensíveis. Primeiro ponto. Você é o operador. Você tem a decisão do que vai ser feito com essas informações. Hoje tudo é digital. Você não vai pegar isso, tirar uma xerox e arquivar numa pastinha de quadrada, daquelas de ferro, daqueles arquivões antigões que tinha. Não vai. Você vai digitalizar esse documento e vai salvar num banco de dados na internet. E mais, você vai fazer um cadastro online dessa pessoa. Você vai cadastrar a mãe, o tipo de ação, vai cadastrar o nome da criança, o nome do réu, da pessoa com que a gente vai entrar contra a ação, do requerido, nós vamos vamos botar RG, CPF e endereço de uma pessoa que não autorizou e não fez autorização expressa do uso de dados dele. Ah, mas a legislação permite que, por força de lei, por uso de lei, você possa utilizar esses dados. Sim, mas você exclui os dados dos requerentes, dos requeridos, dos réus, você exclui do seu banco de dados? Você pega a informação daquele pai que deixou de pagar a pensão alimentícia e você entrou há 3 anos atrás com a ação contra ele. Você pegou essa informação e excluiu ou está lá no seu banco de dados como ex-clientes, como processos concluídos? Esse é o ponto que a gente tem que começar a trabalhar. Aqui eu trago o artigo 3º da lei, da LGPD, que fala que qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, vai caber a LGPD. E ainda trouxe o 46, que fala o seguinte: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Vamos lá. Nesse 46 tem algo importante que eu tenho que falar para vocês. Existe uma diferença entre vazamento de dados e incidente de segurança. O incidente de segurança acontece desde uma pessoa não autorizada a acessar aquele tipo de informação, aquele tipo de dados, ter um acesso a uma cópia inadequada em um pendrive, sair do banco de dados ou sair do sistema para um outro local não autorizado, não permitido. E a diferença entre o vazamento de dados. O vazamento de dados se dá na seguinte forma: os dados foram armazenados e foram levados para outros propósitos, para outros lugares. E aí, nós vamos começar a falar de segurança. Existem ferramentas muito importantes que precisam se ter em qualquer instituição. Você, advogado, é uma empresa. Ah, mas eu sou autônomo, sou sozinho, nem escritório eu tenho. Você é uma empresa. Você lida com informações, você paga seus tributos, você gera renda e receita. Você é uma empresa. Coloque isso na sua cabeça e tudo vai começar a andar bastante agora, principalmente agora. Como empresa, você vai ter que se adequar à LGPD. Você faz tratamento de dados, você usa esses dados, você tem armazenamento dos dados. Você precisa ler a legislação para entender. Mas, mais importante, precisa ter as seguintes políticas, as seguintes medidas. Políticas de segurança de informação. Se você é autônomo,
você não precisa ter as políticas, mas você precisa ter um mapeamento ou um checklist do que se fazer quando há um tipo de incidente de informação ou um incidente de vazamento de dados, para que você possa comunicar às pessoas, os titulares, que houve esse vazamento, comunicar à ANPD, que é a a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda está para ser instituída, que ainda temos esse problema, para saber qual vai ser a medida que você vai tomar caso esse vazamento ocorra. E, mais importante, você precisa ter um firewall bem seguro, um firewall atualizado no seu computador, um antivírus é o mínimo, e você precisa ter senhas seguras. E isso é muito importante. Você, advogado, tem o token. E o token serve como identificação. Existem 3 formas de identificação pessoal. A senha, eu sei. Existe o token, eu tenho. Existe a biometria, eu sou. A biometria é uma das mais difíceis de serem clonadas e serem repetidas. Mas, conforme eu disse, um vazamento de dados de um hospital, tamanho sírio-libanês, que você faz o uso da digital quando você está indo para fazer o atendimento pelo plano de saúde. Meu plano de saúde pede que eu faça o meu registro através da minha biometria. Essa biometria, esse desenho biométrico, fica salvo lá no banco de dados do sírio-libanês. Ele fica registrado, todos os meus logins, todas as minhas entradas. Não existem duas digitais iguais no mundo, perfeito. Mas, e se houver a possibilidade de você imprimir uma digital? Já existem cédulas, já existem papéis que imitam a célula humana, a pele humana. E já houve reprodução de impressão de digital. E aí você pega um criminoso desse, claro que é um trabalho danado, não sei se eles vão querer ter esse trabalho, porque é muito melhor pedir um resgate em criptomoeda. Mas digamos que esse criminoso imprime sua digital, pega a sua digital e vai no banco. Ele já tem seu nome completo, ele já tem várias informações suas. O que vai impedir vai ser a senha. Se ele tiver acesso à senha é conta zerada, né? Então, preste atenção no que você tem. Você tem um token, que é o que você tem. Não empreste seu token para qualquer pessoa. Não assinem documentos sem ler. Prestem atenção nos acessos. Se você puder fazer todos os acessos utilizando o token, faça. Porque é uma segurança a mais. E aí, vamos adiantando aqui. Quero falar para vocês quando é que a lei se aplica. Mas só para adiantar, em tudo, tá? Independente do que você esteja fazendo na vida hoje, em tudo. Inclusive, eu sou geradora de conteúdo do Instagram. Estou gerando conteúdo lá, sou professora associada da ESA Academy. E aí, vamos dizer que eu vou lançar um e-book gratuito. E para isso, você tem que botar o seu nome completo, seu e-mail. Não sei se aconteceu isso com vocês nessa pandemia, porque comigo aconteceu direto e foi bem antes de eu assistir esse vídeo. Então, deve ter meu e-mail, meu CPF, meu nome completo em todo canto. Para baixar um e-book. E eu falava, qual o problema, né? Botar meu nome, meu CPF, meu e-mail para baixar meu e-book. E aí, eu tenho essas informações no meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados com traçado, com o seu nome completo, seu e-mail. Eu tenho as informações telefone, CPF, tenho isso. Te dei um e-book de graça, que não levou 10 minutos para ser feito, que geralmente um e-book é feito feito bem rápido, e estou com seus dados. A LGPD vai se aplicar a mim? Claro, meu amor, vai se aplicar a todo mundo. Não vai ter um só cristão na Terra, aqui no Brasil, que não se adequa à LGPD. A GPRD está pegando todo mundo pelo pé. O Google teve que pagar multa milionária, o Facebook teve que pagar, está brigando para não pagar, mas vai ter que pagar essa multa milionária. Tudo isso porque
alguns usuários pediram acesso às informações que são tratadas e eles negaram. Porque, não sei se vocês sabem, recentemente saiu a notícia que o Spotify tinha mais de 5 folhas de como eram usados os dados deles. Como eles tratavam esses dados. Para que finalidade eles tratavam esses dados. 5 folhas. Inclusive, eles tinham acesso a fotos, eles tinham acesso ao seu microfone, e o seu microfone desligado, sem você usar o aplicativo, eles tinham acesso. Tinham acesso à sua câmera, eles tinham acesso a seus contatos. E aí, o usuário perguntou, sim, para que você quer acesso a meus usuários? Para que você está usando isso? E até agora ainda não teve resposta. Vamos lá. Se aplica a LGPD. Dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil, quando o tratamento se dá no Brasil e quando houver oferta de bens e serviços do indivíduo no Brasil. Ou seja, estamos tudo na LGPD. Não se aplica para dados provenientes ou destinados para outros países, ou seja, se o tratamento ou os dados forem coletados para uma utilização ou para alguma coisa específica em outro país. Para uso pessoal, por exemplo, eu estou fazendo um contrato de prestação de serviço com um empreiteiro que está construindo a minha casa. Nesse contrato de prestação de serviço, eu vou pegar os dados dele, ele vai pegar meus dados e eu vou fazer o contrato, nós vamos assinar. Nesse caso, que é um uso pessoal, não tem necessidade. Como você é advogado e tem fim econômico, você vai gerar uma renda a partir disso, vai precisar. Uso não comercial, ou seja, uma coisa que foi bem dita e eu quero reproduzir. Ah, mas fulano foi para a festa de casamento do casal Lindos. O casal Lindos estava lá, feliz da vida, e de repente o cicrano pegou e tirou uma foto do casal Lindos, bêbados, caídos, trêbados. E aí, como é que faz? Ele postou no Instagram. A lei, se aplicar a ele, vai ter que pagar multa? Não, foi uso pessoal, ele estava lá na festa, não foi nada, não teve um documento dizendo que tinha proibição de usar celulares, não houve uma nota oficial. Então, a única coisa que se pode pedir é, por favor, fulaninho, exclui minha foto. Nem pedir para o Instagram excluir, você pode. A não ser que tenha conteúdo delicado, ou seja, algo realmente que denigra de cunho sexual. Mas, se não, o Instagram não vai fazer essa remoção, tá? Nem tenta. Porque ele é uma pessoa meio assim, sabe? Quem não gosta de responder é o pessoal do Instagram. Fins jornalísticos, acadêmicos, segurança pública. Isso é muito importante, porque isso vai ter tanta reprodução. O pessoal vai falar tanto disso. Eu acho que tem que ser bem tratado. E isso vai ter que ser mais esmiuçado. Mas, até então, chegou o Jornal Nacional na sua casa para fazer uma pesquisa sobre se você é contra ou a favor do governo atual. Esses dados vão estar recaídos sobre a LGPD? Não. Desde que seja específico o uso. Eu recolhi esses dados para fazer uma pesquisa em que eu vou falar sobre os fins jornalísticos e de caráter meramente de dados. Eu quero dados sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento daquela região, daquele tipo de pessoa, certo? Acadêmicos. Existem 2 métodos, qualitativo e quantitativo. Para o método quantitativo ainda vai ser permitido utilizar, mas realmente há de se pensar. Existem muitas possibilidades de se abranger isso. A gente está esperando alguns posicionamentos que não estão vindo, mas quando virem, a gente está pensando já como vamos adequar. Por quê? Esses métodos quantitativos, eles ficam armazenados em artigos científicos, que são de fácil acesso a todas as pessoas. Geralmente, eles são publicados de forma pública. E até então, a pessoa tem que saber exatamente onde vai ser publicado, como vai ser publicado, se os seus nomes vão estar vinculados. Por quê? A grande permissão desses 2 pontos é a anonimização do nome, ou seja, o nome da pessoa não pode estar aparecendo, de forma que não se possa identificar diretamente aquela pessoa. Haja algum tipo de criptografia, algum tipo de pseudonimização, que aquela pessoa não possa ser identificada. E segurança pública.
O que danada é segurança pública, minha gente? A polícia vai recolher nossos dados para fins de, né? A única coisa que a gente consegue enquadrar mais, de forma mais próxima à segurança pública, e isso também é muito abrangente, porque eles vão poder usar uns artimanhas. Mas o que nós podemos usar de forma mais clara são os dados policiais. Por exemplo, nós temos tantas mulheres que foram agredidas, Maria da Penha. Nós tivemos não sei quantos mil homicídios de tanto a tanto. Isso. Mas sempre protegendo a identidade da pessoa. Apesar de as sedes policiais também terem que se adequar ao GPD, porque eles vão tratar dados, e às vezes dados sensíveis, os menores que são recolhidos, os menores que são apreendidos e que passam por algum tipo de procedimento. Esses menores vão ter seus nomes registrados, como é que vai funcionar? E aí, como é que vai funcionar a proteção desses dados? Apesar de esses dados estarem registrados em um local que é de segurança, pode haver algum tipo de incidente de vazamento, como houve no Sírio-Libanês, como houve no Banco Inter, como houve no governo da Tailândia. Então, há de se começar a tratar a segurança da informação como algo mais primordial, e não como algo que era... como algo que a gente usava porque ou grandes organizações usavam. Agora todo mundo vai ter que usar a segurança da informação, basicamente nesse sentido. E como você pode se adequar? Eu compilei 10 passos que a LGPD que a gente pode usar a LGPD para enquadrar o seu escritório. Para começar, não é bem algo que já é a LGPD implementada no seu escritório. É tipo o início para você começar a adaptar. Primeiro, você saber que você tem que mudar seu mindset, você tem que mudar seu pensamento, ligar a chavinha de que a LGPD está em vigor e ela está existindo para isso, para que a gente consiga trabalhar de forma mais direta a segurança do usuário, tá? Segundo, se coloque como usuário. Pense que seus dados estão nas farmácias, seus dados estão nas escolas, nas universidades, seus dados estão nos bancos, seus dados estão em todos os lugares. Como a gente se protege? Como a gente deve se proteger? E aí eu parto de uma premissa muito importante. Se o que você faz, prestador de serviço, puder ser dito em um microfone com um público para ser ouvido, você está fazendo a coisa certa. Se o que você está fazendo, prestador de serviço, jamais poderia ser dito por um microfone, porque ficaria feio, então vamos repensar o que você está fazendo. E aí o tratamento desses dados tem que ser feito de uma forma com que o próprio usuário, o seu próprio cliente se sinta seguro. Eu vou ligar só uma luzinha aqui de apoio, porque eu estou vendo que está ficando escuro. Se ficar muito claro, vocês me avisam, tá? Encandeou demais, não foi? Deixa eu pôr mais assim, porque fica um pouquinho mais claro. Tô parecendo aquele filme de terror. Mas vamos lá. Ficou bom, Ayrton? Ficou muito claro? Vamos continuar. Se ficar muito escuro, eu vou ali acender a luz. Vamos para os 10 passos. Nossa. Ficou um pouco bagunçado, mas eu vou explicar para vocês exatamente, tá? Aprender a legislação. Vocês precisam estudar LGPD e normas ISO. A ISO 27001 e subsequentes até a 25005. É muito importante. E a ISO 27701, que foi uma nova ISO que foi criada e que está sendo uma base para você estruturar a ISO 1002. Ah, Bárbara, mas que danada, eu vou estudar ISO, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho como ler isso. Então, vai pelo menos a LGPD. Tem uma noção básica. Hoje, a gente já deu uma boa introdução na LGPD, hoje a gente já começou a trabalhar um pouco mais esse conceito de proteção, né? Esse conceito do que você tem que começar a fazer para se proteger. Então, leia pelo menos a LGPD, controle dos seus dados. Primeiro,
você trata com dados sensíveis, com dados pessoais dos seus clientes. Mas como você está tratando esses dados? Como você está armazenando esses dados? Todo mundo tem acesso? Todo mundo tem permissão de acessar esses dados? Os dados que já foram utilizados dos processos antigos estão sendo excluídos? Estão sendo armazenados por quanto tempo? Quais são as informações que você permanece no seu banco de dados? E aí tem um princípio que se chama minimização dos dados. Ou seja, quais são os dados que você realmente precisa ter? Quais são os dados que o Código Civil exige que se tenha na petição inicial? Vamos começar a trabalhar única e exclusivamente com esses dados, com o mínimo possível. Se ele pede a localização, o logradouro, vamos tentar colocar o mínimo possível de informação da residência da pessoa. Vamos tentar trabalhar de uma forma mínima esses dados. Ah, mas para a intimação vai ser necessário botar o endereço todo. Sim, vai ser necessário botar o endereço todo. Mas, sinceramente, os dados dos seus clientes, do seu cliente que está vinculado a você, você precisa botar o endereço completo do seu cliente, até por questão de segurança. Uma Maria da Penha, uma mulher que já sofreu Maria da Penha e está entrando agora com pedido de alimentos. Essa mulher está fugindo do marido, está se escondendo, ou tem medo do marido, se mudou, mas precisa dos alimentos, óbvio. E aí, como é que trabalha isso? Bota a informação do endereço completo dela, não coloco, e talvez esse pensamento para todas as outras informações. Aderir o conceito Privacy by Design, ou seja, existem dois conceitos, o Privacy by Design e o Default, que é basicamente os dados, desde quando você pegou esses dados e coletou, e já começar a trabalhar essa proteção desses dados, ou a proteção dos dados mediante os dados que já existem. E aí você fazer um mapeamento desses dados. Mas comece já a trabalhar os dados a partir de hoje. Amanhã você chegou um cliente novo no seu escritório. Vamos começar a trabalhar já esses princípios, vamos começar a trabalhar já essas formas de proteção de PIA. O de PIA é um relatório, eu vou disponibilizar para vocês um template de um de PIA. É um relatório de como estão os dados, qual o impacto desses dados coletados, como é que esses dados funcionam dentro da sua organização, qual a importância desses dados e como eles funcionam. E aí, ele vai estar mais ou menos autoexplicativo, vou dar esse template para vocês, mas é importante para vocês já começarem a trabalhar os dados que vocês vão adquirir. Vamos começar daqui para frente. Daqui para trás, a gente vai começar, vai ser preciso ter realmente uma pessoa para dar suporte para vocês. Porque um advogado hoje tem que administrar o escritório. O advogado tem que cumprir as diligências, cumprir os prazos, fazer atendimento, passar um cafezinho. Ou seja, é o famoso Severino quebra-galho. E ainda vai ter que ter atenção quanto à legislação da LGPD e como está sendo tratado os seus dados. Então, eu vou trazer uma forma básica de você fazer esse PIA, mas é muito importante você já começar a pensar. No meu escritório tem aquele estagiário que sempre é um pouquinho nerd e gosta um pouquinho de computadores, é aquela pessoa que é desenrolada com o computador. Eu dei o computador na mão dele, ele fez tudo. Delega para essa criatura, minha gente. Bota esse estagiário para trabalhar, para aprender LGPD. Você vai ter que usar isso com os seus funcionários. Você tem um funcionário que é uma empresa, vai usar. Você tem um funcionário que trabalha como médico, ele é prestador de serviço, vai usar. Então, assim, de certa forma, esse estagiário vai acabar dando suporte para você usar e implementar essa LGPD nos consultórios ou nos trabalhos dos seus clientes. Ter políticas de proteção de dados. Existem várias políticas. Eu vou fazer depois outra aulazinha, outro mini curso, e vou trazer essas políticas, inclusive os modelos para vocês verem esses modelos e começarem a implementar isso nos escritórios de vocês. Meu escritório tem mais de 5 pessoas, já tem que fazer, tá? Menos de 5 pessoas, começa a implementar como uma cultura da sua empresa, porque aí se você, dono do escritório, chefe, começa a implementar isso como cultura, tudo vai começar a fluir, sabe? Porque todos os seus funcionários vão começar a usar.
Gerenciamento dos dados. Todo cliente vai ter direito a uma exclusão, a uma utilização, vai ter direito a... São pelo menos 7 direitos. Entre eles, é direito à correção, direito à exclusão, à portabilidade. Ou seja, eu mudei de advogado, não gostei do seu serviço, advogado, você fala demais. E aí, como é que vai fazer? Preciso ir agora para o advogado fulano de tal, que é o que eu gostei dele, mas os dados do meu processo estão todos com você, eu vou ter que levar tudo de novo para o advogado fulano de tal. Não. Você que é operador, você que é controlador e você que é encarregado vai ter que transferir esses dados para o fulaninho de tal que é amiguinho. Por quê? Ele tem esse direito, o titular dos dados tem esse direito. Inclusive, direito à exclusão. Então, se chegar um cliente que você mandou, nós estamos, digamos, você mandou um feliz Dia das Mães para essa cliente. E essa cliente olha para você e fala, que danada é você que está mandando um WhatsApp para mim de feliz Dia das Mães. Não sabe você que meu filho brigou comigo e foi morar com o pai. Estou com raiva dele. Ela pode pedir a exclusão. Pode, você tem que dar essa exclusão. Vou ligar a luz. Um minuto. Vocês me veem? Que glória! Deixa eu desligar aqui a luz do celular, que estava aparecendo aquela menina de chamado. Vamos lá. Você vai ter que fazer tanto alteração como esquecimento, como a portabilidade. Cultura organizacional. Pessoal, o treinamento é a melhor forma. E não tem outra. Geralmente, eu fui estagiária tanto de órgãos públicos como de escritórios particulares. E funciona assim, exatamente assim. De repente, você vai e entra no escritório, você é estudante de direito, sou que período? Terceiro, perfeito. Aqui, eu faço uma petição. Você já sabe fazer uma petição, você já estudou processo civil, então, maravilha. Tchau. E é assim que funciona. Alguns escritórios maiores, que tem um procedimento, que tem um parâmetro de produção, vai treinar aquele estagiário e vai ensinar exatamente o que ele deve fazer. Mas, quando não se tem isso, é importante que a cultura do dono do escritório seja passada para os estagiários. Aí você pega um estagiário que é aquele filho da mãe, que passa na frente de todo mundo. Quando você está fazendo protocolo, ou quando você está querendo pedir algum tipo de atendimento na secretaria e não respeita ninguém. Provavelmente é a cultura do chefe dele. E cultura organizacional é muito importante. Não só nos escritórios de advocacia, mas como de uma forma geral em todas as empresas. Então, treinar a empresa e pensar como empresa, implementar um compliance. O compliance é extremamente fundamental, inclusive para você criar uma política anticorrupção. Mas por que anticorrupção? Lembra daquele estagiário que estagiou com você e aí, de repente, decidiu que não quer mais estagiar? Tira o OAB e tem o contato de todos os seus clientes. E aí ele vai atrás. Ele não pode fazer isso, o código de ética permite. amigos, por favor, né? Funciona assim, né? O mundo é assim. E aí a gente vai fazer o quê? Denunciar? Falar pro colega, não é assim que faz? Não vai. A gente tem que trabalhar essa cultura. E se a gente tiver um códigozinho de ética, a gente tiver políticas anticorrupção, a gente vai deixar resguardado esse direito. E a gente vai coibir algum tipo dessas ações. Inclusive os dos acessos que são retirados. Ou seja, o funcionário, o seu estagiário, não vai poder falar com o cliente através do WhatsApp pessoal dele, vai ter que usar o WhatsApp da empresa. Ele não vai ter o contato dos seus clientes. Isso é um dos pontos que você tem que começar a pensar. Governança ativa. Advogado, você é empresa, você é CEO. Você é o CEO do seu escritório. Quem manda naquilo tudo é você. Então, ou você começa a ter uma postura de CEO, além de se comandar e comandar os seus funcionários, você se portar como um chefe que vai dar ordens e que vai cumprir os seus parâmetros e vai trabalhar de uma forma com que seus funcionários cresçam também dentro da sua própria organização, você tem que começar a pensar bem em qual tipo de advogado você quer ser. Porque
os grandes escritórios trabalham assim, eles fazem implementação de culturas organizacionais, de compliance. Tem pessoas que fazem gestão, administração. Ah, mas eu não tenho condição, comecei agora, Bárbara. Como é que eu vou botar pessoas para trabalharem? Eu sei. Não estou pedindo para vocês botarem pessoas para delegar essas informações agora. Mas já comece a se trabalhar como empresa. Missão, visão, valores. Começa a desenhar isso. Começa a trabalhar. Eu tenho uma frase que vai ser a frase que vocês vão mais ouvir eu falar durante minha carreira, que vai ser PJiza PL. Profissional liberal, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo que não é uma empresa, que não é um PJ? PJiza, tem um monte de benefício. E seja um startup, tenha essa questão de inovação, traga isso para você. Privacidade na concepção, que foi aquele conceito lá do Privacy by Design, que é você fazer desde quando você recebeu os seus dados, recebi o processo de fulaninha, tem dado sensível de criança, vou começar a trabalhar a privacidade agora. Vou criptografar, vou usar ferramentas de senhas nos meus documentos, onde só eu vou ter acesso a esses documentos vão ser extremamente privados, não vou deixar aberto para todo mundo do escritório. As informações daquela criança, daquele processo, vão ficar armazenadas em uma pasta onde vai ter senha, onde vai estar guardado no meu computador, onde só vai ter acesso com uma senha pessoal, onde eu só vou conseguir abrir com uma dupla verificação. Isso é que a gente tem que começar a mudar. E ter o DPO. Eu sei, você começou agora, eu não tenho condição de ter o DPO. Certo, ok. Mas começa a pensar que o DPO é uma possibilidade de você ganhar mais dinheiro. Eu tenho empresas como clientes e essas empresas vão ter que trabalhar. Eu vi o caso de uma pessoa que tem uma rede de colégios como cliente e que ela falou assim, mas a rede de colégios, as ações que a gente tem são mais de cobrança, não tem assim grandes coisas que a gente poderia estar fazendo, a gente está cobrando até um valor menor do que a gente poderia cobrar, a gente está trabalhando apenas por demanda, não está pagando mensal. Olha a oportunidade, vamos começar a trabalhar essa oportunidade. Contrato de DPO, fala para ela, meu amor, você vai trabalhar com dados sensíveis que são crianças, são de menor, e você precisa que esses dados sejam tratados de uma forma segura. Você precisa ter um armazenamento seguro, você precisa estar adequado ao LGPD, e eu vou dizer exatamente como você se adequar. Vou usar o artigo 6º, vou usar o artigo 7º, vou botar você para ficar enquadrada na LGPD. E se tiver algum tipo de incidente de vazamento, se alguma pessoa pegar essas informações e usar contra o titular, você vai estar resguardada. Você não vai ter que pagar multa e que essas multas acontecem. Principalmente agora, que as faculdades, os colégios e as instituições, elas estão muito digitais e elas estão migrando para o mundo digital. Então, tem muitas universidades, muitas instituições que estão começando a ficar 100% digitais. E aí, começar a pensar nisso, tá? E aí, eu trouxe um modelozinho de DPIA. E eu vou disponibilizar esse template. É um template um pouco maior, ele é um pouco mais completo. Ele está em inglês, eu estou terminando de traduzir só as últimas páginas, vou trazer e vou mandar para vocês por e-mail também, tá? O DPIA, que é o código de conduta, um mapeamento de quais são as ações que devem ser tomadas quando houver algum tipo de incidente, algum tipo de vazamento, tá? E aí, você vai colocar aqui qual foi o problema com a proteção de dados, onde foi que houve esse problema, qual vai ser a conduta a ser tomada, o que é que já é determinado, o que você determina que vai ser feito, qual a avaliação de risco, o risco é alto, o risco é baixo, tem a matriz SWOT, que é muito importante você utilizar, é uma das metodologias, e está entre os estudos de metodologias ágeis. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais de informação, depois eu trago. Essa matriz é facilzinha de usar, e ela é uma das melhores para avaliação de risco. E aí você fala, o risco é baixo, só foi um incidente interno, só houve um incidente de vazamento de informação de um setor para o outro. Deixa eu falar um exemplo, vocês vão conseguir entender talvez bem melhor. Existe Simplício, Simplório, Simplício da Silva. Simplório Simples da Silva, ele é gerente de RH da empresa, ele tem já lá, eu não vou falar a idade porque tem pessoas que são muito mais enroladas que eu na internet, no computador. E Simplório Simplício da Silva,
simples da Silva. Ele, gerente de RH, recebeu os documentos médicos de Mefibosete Strabônia. Mefibosete Strabônia foi e fez o exame de HIV e deu positivo. Mefibosete ficou arrasado, mas tinha que entregar, a obrigatoriedade de entregar esse tipo de documentação para a organização. Ela já trabalhava lá e ela tinha a obrigatoriedade de entregar. E aí, Simplório Simplício da Silva foi tirar cópia desse documento, desse resultado, e esqueceu o original dentro da máquina. E aí, essa máquina era compartilhada, essa Xerox era compartilhada com todo mundo do escritório. E aí, todo mundo do escritório passava lá, pegava e usava via Mefibosete Strabônia. Meu Deus, ela tá com HIV. Fechava, fingia que não via e ia embora. Só que não se fingia que não se via, né? As pessoas começavam a comentar nos ambientes internos, nos seus horários, que não fossem os de trabalho. O que aconteceu, isso é um caso real que aconteceu, tá? A empresa teve que pagar uma indenização enorme para ela. Ela foi desligada da empresa, com todos, pagou todas as verbas para ela e todos os direitos possíveis, cabíveis. E a empresa teve que fazer também uma reformulação nas suas políticas. Houve-se a implementação de uma máquina própria para o RH, não era mais compartilhada. Em caso de incidente de vazamento, algum tipo de caso de vazamento nesse sentido, a pessoa que viu, ela teria que assinar um termozinho de confidencialidade, porque o próprio gerente de RH tem essa consciência. Mas a estagiária, os coitados dos estagiários, a técnica administrativa que está auxiliando o setor de compras, ela não tem essa noção. Para ela só foi tipo, menina, tu não sabe o que foi que eu vi. E é nesse não sabe do que eu vi que você acabou de cometer pelo menos uns 4 delitos, você acabou de ferir os direitos, pelo menos 4 direitos de uma pessoa, de um titular. E isso são dados. Cadastro de empresa, cadastro de escola, processos, cadastro dos processos, tudo isso são dados. E tudo isso vai ter que se adequar ao LGPD, tá? Você vai fazer uma mitigação, ou seja, você vai fazer alguma medida que vai diminuir esses dados, vai diminuir os riscos desses dados. E você vai concluir dizendo qual vai ser realmente o fim disso. Tá, eu fiz isso, já tive a conduta, já fiz tudo isso, e qual vai ser a conclusão? Eu vou avisar para o titular do dado, eu vou modificar, vou implementar um novo sistema de segurança, eu vou mudar as senhas, eu vou pegar um equipamento e vou deixar exclusivo para o RH, vou mostrar a conclusão para aquela pessoa, tá? E aí, obrigado pela atenção, mas eu queria realmente mostrar um vídeo para vocês, que esse é assustador, esse é muito assustador. Esse é aquele de você tirar a criancinha da sala. E se você tiver amigo por perto, chame ele para assistir, por favor. Foi outro vídeo que eu assisti que também me assustou muito. E aí isso é um alerta para você, pai. Domingo agora foi Dia dos Pais. Então, alerta para você, pai, para você, mãe, para você que tem seu filho aqui, ó, no celular o dia todo, ou que ele pega e se esconde lá dentro do quarto. Deixa eu te contar, vou te mostrar. Uma medida de segurança muito importante, que eu preciso que vocês comecem a fazer hoje. Minha câmera tá ligada porque eu tô falando com vocês. Quando eu sair daqui, eu vou botar um adesivo na minha câmera. E o Zoom eu vou excluir. Nada contra o Zoom, muito obrigada. Mas houve incidente de vazamento, né? Ele começa a acessar a nossa câmera sem nossa permissão, ele em formato remoto, meu computador parado, aberto, e ele começa a acessar a minha câmera. Ou acessar meu microfone para saber o que eu estou assistindo e quais são meus hábitos de consumo. Então, né? Mas vamos lá, eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Se tiverem crianças por perto, por favor, retirem. Mas se tiverem amiguinhos maiores, chamem eles para assistir, que é importante vocês verem esse vídeo, porque foi importante para mim, tá? Ele é grande, mas eu não vou botar todo não, porque eu sei que já tá ficando tarde e vocês provavelmente têm que largar, tem seus compromissos.
vai estragar o seu dia, mas é muito importante, então assiste até o final. Ontem eu fiz um curso de sexologia forense com uma perita criminal que trabalha no IML, ela é médica legista, e ela contou pra gente coisas que eu saí chorando. Mas tem uma coisa muito importante que não coloca foto do seu filho na internet. Não coloca nenhuma foto, sério. Sério, isso é muito importante. Ou fecha seu perfil, não deixa estranhos terem acesso, porque, olha só, teve uma rede de comércio de coisa de pedofilia que foi desmantelada e eles explicaram o esquema todo. E assim, é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, esta foi desmantelada, mas imagina quantas outras não tem. Como que começa? Eles pegam essa foto inocente que você posta do seu filho, sei lá, brincando, ou com você, ai, que fofo, só da carinha dele, vestido mesmo. E os pedófilos compram pacotes, por exemplo, pacote de 2.000 fotos de criança, porque eles têm uma onda só de olhar para a criança, vestida, sem fazer nada e tal. Se um cara desse tem dinheiro e cisma com a cara da sua criança, é um processo escabroso. Aí começa o processo de aliciamento da criança. Eles investigam pelo perfil do adulto que posta os lugares que a criança costuma frequentar. Por exemplo, se tem alguma foto da criança com o uniforme da escolinha, já sabem onde ela estuda. E todas as crianças, quando fazem teste e tal, elas vão embora com adultos estranhos, por coisas idiotas, por um chocolate, por todas as crianças, todas. A gente fala, não sai com estranho, não sei o que lá, não aceita coisas de estranho. Elas aceitam, elas vão. Não perde o olho do seu filho. Em 10 minutos, essa rede conseguia tirar uma criança do shopping. Já sedada, com outra roupinha, 10 minutos. Você nunca mais vai ver o seu filho. Assim, o cara cismou com a cara dele, do seu filho, e aí ele pega e fala, tem jeito de fazer uns vídeos dessa criança com um adulto? Ou fazer umas fotos dela nu? Tem jeito. É tanto que custa. Beleza. E esse tipo de comportamento, ele vai escalando. Isso é da patologia mesmo, do transtorno. Se ele tiver bastante dinheiro, ele fala, mas tem jeito. Então, essa criança, tem jeito de trazer para mim? Tem jeito. Tem jeito. E aí já era. E aí ele vai usar essa criança do jeito que ele quiser, até a hora que ele não quiser mais. E aí essa criança vai para a rede de novo e ela vai ser ou vendida para prostituição infantil ou mercado negro de órgãos, que parece lenda urbana. Não é. Isso existe. Ou ela vai ser morta e vão sumir com o corpo dela. E desculpa acabar o dia de vocês assim, realmente. Eu não tenho a intenção de destruir a noite de vocês, mas que é importante vocês saberem disso. Mais do que você não postar foto do seu filho, é você começar a instruir ele a não postar fotos dele. Nós temos um problema, não chega a ser um problema, mas nós temos uma cultura na qual nós temos cada vez mais cedo celulares nas mãos das crianças. Por comodidade, é bom também a criança desenvolver. Essas crianças que estão nascendo agora são chamadas nativas digitais. Elas já nascem com o celular na mão, elas sabem mexer em funcionalidades. E existe um estudo que foi feito que 75% das crianças sabem mexer em navegadores que nós adultos não sabemos, porque eles são nativos digitais, nasceram com isso.
mas eles têm noção da funcionalidade técnica. Com quantos anos você descobriu que existia um pedófilo? Minha mãe contava essa história, chamava ele de Papa Figo. E dizia que Papa Figo ia me pegar, ia me levar e eu nunca mais ia ver minha mãe. Ou o velho do saco. Mas como é que a gente conta essa história para o mundo virtual, para a criança? O que é que a gente fala para a criança? O que é que a gente vai ensinar para ela? Nós temos pedófilos que aliciam por conta própria em mensagens. Nós temos pedófilos que fazem parte dessas redes. Na Deep Web tem várias e várias páginas dessas coisas nojentas e horríveis. E nós temos que começar a trabalhar isso com as crianças. E é muito importante, porque isso são dados, isso são informações, isso são coisas que você está dando de graça. Tem uma frase que é importantíssima, eu quero encerrar com ela. Se o serviço é gratuito, o produto é você. Então, começa a repensar o que você baixa no seu celular. Eu não vou dizer, leia os termos e condições. Nem eu leio todos, o termo de condição todos. Mas leia os pontos-chave. Nós aprendemos uma leitura dinâmica dentro do direito. A gente aprende a dar uma leitura mais rápida em determinados pontos. E com o tempo a gente vai aprendendo a ler bem mais rápido os pontos-chave. Então, começa a dar uma leitura dinâmica nesses termos e condições. Começa a trabalhar realmente esse pensamento, tá? Se previne, se protege teus dados. Essas instituições estão fazendo coisas horríveis hoje com seus dados, inclusive vendendo para outras instituições. Estão fazendo análise de traçamento de perfil. É aquele velho falar perto do telefone desligado, só porque ele está conectado na internet, em um determinado assunto, e de repente começa a aparecer várias e várias informações sobre aquele assunto que você pesquisou. Faz o teste. Eu fiz o teste num celular de um amigo meu. Esse meu amigo, eu comecei a falar com ele, perto do celular dele, sobre piscinas de plástico, piscinas infláveis, essas piscinas que a gente coloca. E aí comecei a falar isso com ele o tempo todo. Eu sabia que isso ia acontecer, porque aconteceu no meu. E eu fiz para ter certeza. Fiz o teste, a gente passou uma tarde toda, dava um grupo de amigos, nós passamos a tarde toda. E eu peguei o celular desse amigo meu, deixei perto de mim e comecei a falar muito sobre isso. E falava o tempo todo. Tanto é que teve até uma amiga que falou assim, que chato que tu fala o tempo todo isso. Dito e feito. No outro dia, ele posta no grupo dizendo... tá só aparecendo no anúncio de comprar a piscina. Como é que pode isso? Tu pesquisou no meu celular, Bárbara? Você pesquisou alguma coisa no celular? Não. Eu não pesquisei nada. Mas ele deve ter algum aplicativo, ele deve ter alguma coisa baixada no celular dele que tem acesso ao microfone. É um microfonezinho, esse negocinho aqui pequenininho. E aí, ele vende essa informação para traçar hábitos de consumo e direcionar as campanhas publicitárias para aquelas pessoas que têm mais interesse naquele assunto. É bom, às vezes, eu conseguir vários cursos de áreas que eu gosto, com preços até melhores, porque esse mundo Data Drive me proporcionou isso, né? O Big Data me proporcionou isso. Mas isso é uma invasão de privacidade. Isso é uma invasão de privacidade. Você deu essa permissão. Você falou assim, eu li e eu concordo. Então, preste atenção no que você está lendo e você está concordando, tá? Para depois a gente não tá fazendo, dando permissão para esses aplicativos tomarem conta da nossa vida. Porque basicamente é isso que está se moldando. Tá, gente? Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram até agora, porque eu falei muito, né? São 7 participantes, gente. Muito obrigada. Queria ver vocês. Ô, Bárbara. Oi. Pode colocar aqui que tem o templatezinho que fica todo mundo aparecendo. Tá. Aproveitando, estou encantada pela apresentação de Bárbara. Me descabelei, gente. Tô nervosa. Eu fiquei me questionando aqui em várias questões, assim, do escritório que eu trabalho, do escritório Renata Menezes Advocacia, ex-acadêmica, tantos serviços que são prestados e que ainda não tem essa adequação. E a lei já está para vigência agora no final de agosto, né, Bárbara? Se o pessoal lá da Câmara for bonzinho, entra agora. Se não, eles vão prorrogar a medida provisória que está em vigor para só entrar em abril. Vão transformar a medida provisória em lei.
Mas tudo indica que no final de agosto, ou seja, daqui a 2 semanas, teremos lei nova, gente. Lei nova e ninguém está pronto. Entendeu? Ninguém está pronto. A gente brasileiro, a gente tem essa cultura de deixar as coisas para a última hora. Eu digo isso porque a gente veja como tem campo. Eu fiquei assim impactada, porque a gente que é profissional liberal, a gente, tanto como advogado, como consultor, vai ter que pode vender serviço de adequação. Pode fazer uma consultoria, dizer, ó, sua empresa não está adequada o suficiente, entendeu? Pode promover essa comunicação para empresários. Não sei se alguém aqui é empresário, que tem algum trabalha com algum ramo que não seja o direito, também já pensar nessa cultura dentro da própria empresa. Então, assim, eu tô assustada. Eu já botei meu perfil do Instagram No privado. já no privado, porque tem foto do meu sobrinho, fiquei assustada. E assim, é um mundo digital. Se vocês, assim, uma dica que eu dou, não sei se vocês já assistiram, quem assistiu, acho que vai ter essa mesma concepção. Aquela série Black Mirror. Tem 2 episódios que você, meu Deus, eu quero morar numa cabana no meio do mato, porque as pessoas vão saber tudo da sua vida. Basicamente isso. Tudo. E hoje é tudo muito digital. Então, se a gente não ter cuidado, se a gente não, como profissional, a gente pode ser penalizado. E assim, como advogada, eu já vejo as reviravoltas que vão ter na advocacia. Que eu não vi ainda, assim, posso, salvo engano, posso ser que tenha aí, mas pelo menos na OAB Pernambuco eu ainda não vi muita iniciativa sobre essas questões da Lei de Proteção de Dados. O governo de Pernambuco instituiu dentro da própria organização, ou seja, o próprio governo de Pernambuco já se adequou, já fez as políticas, já disse como é que vai ser e como é que vão agir e já pediu autorização para alguns titulares. Então, o governo de Pernambuco foi o primeiro governo no Brasil que saiu à frente da lei e já está se adequando. Que bom, né? Que orgulho. Então, assim, pela OAB, eu não vi ainda. Eu posso estar errado, se alguém viu essa adequação, porque eu acho que isso vai vir uma adequação até pelo Código de Ética. Agora, sabe o que foi? É porque o DPO, que é o encarregado de dados, que é a pessoa que vai fazer esse mapeamento, vai fazer essa consultoria, vai prestar esse tipo de esclarecimento, não precisa ser advogado, que é uma das maiores críticas. Então, qualquer pessoa, pode ser uma pessoa privada ou jurídica, que pode fazer esse tratamento. É uma das maiores críticas. Mas assim, eu como advogada... Para os escritórios. Para os escritórios. Eu como advogada, eu acredito que deveria ter uma adequação no Código de Ética para que a gente se adequasse, ter uma maior conscientização dos próprios advogados. Porque isso pode, assim, no decorrer da carruagem, várias coisas vão acontecendo e vai Renata ser disciplinada pelo Código de Ética, por exemplo. Com alguma infração que se encaixe da Lei de Proteção de Dados com até a questão do Código de Ética. Uma incompatibilidade, alguma brecha, alguma lacuna, né, pode vir a prejudicar. E a Lei de Proteção de Dados, ela é muito severa. Assim, eu não vejo ela muito amigável, não. Ela dá multa mesmo, ela multa. Ela dá multa enorme. E outra, ela pede para que você faça um aviso público. Ou seja, ela vai queimar o nome da sua instituição. Então, você tem que se adequar para evitar isso e tomar medidas para que, se aconteça, seja de uma menor escala. Porque isso conta o tempo que você avisou, as formas que você fez, quanto tempo esse tipo de incidente ficou em vigor, ou seja, quanto tempo você teve esse incidente até você resolver ele. Isso é muito importante. O Sírio-Libanês, ele não fez o anúncio do vazamento dos dados. Foi vazado os dados do Sírio-Libanês. Se a LGPD já estivesse em vigor, ele tinha por obrigação avisar a Agência Nacional e avisar todos os titulares que os dados tinham sido sequestrados e tinha que fazer uma nota oficial dizendo que houve um vazamento, incidente de segurança e pedir desculpas e informar. Olhem, eles tiveram acesso a seu nome, seu RG, seu CPF, seu endereço, seu e-mail, seu telefone. E isso aconteceu agora essa semana com a OAB Federal. Foi a OAB Federal. Vazaram dados. E então, muitos, assim, não foram poucos não, viu? Inclusive, eles vazaram tanto endereço, tanto dados que vocês deram
comerciais, como os dados pessoais que vocês deram no início. Quando não tem um dado comercial ainda, só tem os dados pessoais. Esses Vazou. vazaram. É, muito perigoso, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade para a gente que está atuando, tanto advogado como prestador de serviço, no geral. Assim, Bárbara tem aí umas novidades aí que ela pode falar também sobre para quem tá, da área jurídica, mas ainda não é advogado ou não pretende ser advogado. E tem aí esse leque de opções nessas áreas para trabalhar, para ser o diferencial. Então, Minha fica ligada aí gente, na Bárbara, que ela vai vir se com muita liguem e colhem novidade. em mim. Olha que eu fiquei frustrada. Olha, eu me formei em 2019, né? Não, 2018. Em 2018, passei um ano afastada porque eu estava com outro projeto, estava na parte administrativa de uma empresa e estava muito bem. Só que aí eu fiquei tipo, meu Deus, 5 anos na faculdade e eu não vou usar para nada, não, né? E aí comecei a achar para a OAB, viu a pandemia, a OAB não se pronuncia, não posso tirar minha OAB. E agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu preciso ganhar dinheiro, pedir demissão. Como é que eu faço? Minha gente, são mais de 40 profissões que bacharéis podem exercer sem ir de encontro com o Código de Ética da OAB. Vocês têm noção disso? 40. E ninguém falou isso pra gente. E quando eu descobri isso, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, eu podia estar trabalhando há tanto tempo sem precisar da OAB. Mas, ó, antes, pra quem ficou até agora, quero dar 6 dicas, tá? Anota. Cadê aquele caderninho que eu avisei? E a caneta? Pega aí. Vou ler porque é importante, é rapidão. Guia anônima. Quando for fazer compra online de e-commerce, abre uma guia anônima. É Shift, aquela setinha que tem no seu computador, e N. Aí abre uma guia anônima, tá? Por quê? Porque não pode se copiar os dados. Se tiver algum tipo de vírus implantado dentro do seu computador, ele vai pegar. Isso aconteceu comigo faz 4 semanas. Eu já estava estudando sobre cibersegurança e não implementei isso comigo, porque isso acontece, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tive meu cartão clonado. Aí compraram alguma coisa na Apple com o meu cartão. Olha. Consegui o estorno. Inclusive, impossível, porque nada da Apple é menos de R$100 e compraram R$79,90. Eu queria saber o que foi, mas tudo bem. Uma Em várias capita lá. parcelas. É, algo assim. E eu consegui esse bloqueio, mas já fica a dica. Outra dica. Gente, vocês sabem o que é cookies? Cookies é uns biscoitinhos que ficam na parte de cima do URL, onde você bota o endereço do site. Pronto. Você pode bloquear aquilo. Você vai nas configurações do seu computador, você vai clicar lá e vai botar não permitir. Ai, que maravilha. Por quê? O que é que os cookies fazem? Eles filmam o seu computador. Não filma você não, mas filma o seu computador. Ou seja, o que seu setinha passou, o que sua setinha clicou, o que você pesquisou, tudo isso os cookies gravam. Ah, para que eles querem isso? Para vender, para usar, para passar, para otimizar os seus hábitos de consumo. Que não é, né? Mas vamos fingir que é para esse motivo. Autenticação automática. Gente, a gente deixa salvar as senhas da gente no computador. A gente deixa assim, salvar senha e login. Claro que a gente usa 1 bilhão. Minha dica é a dica de ouro. Isso é o pulo do gato carpado. Você vai fazer agora um documento. Vai botar suas senhas. E toda vez, pode ser um Excel. Fora da rede, tá, minha gente? Você vai fazer um Excel. Vai botar seu login e sua senha. E vai dizer de onde é, do site. Vai copiar o URL e cola do lado. Só para saber. E você vai deixar no seu computador. Então, se você for acessar aquele site, você vai saber qual é o login, qual a senha. O ideal é fazer um documento com senha. Um documento que seja travado para não dar acesso a todo mundo. Mas tem coisa que é boba. Por exemplo, boba assim, né? Assim, que não vai ter um impacto tão grande se tiver um vazamento de dados. O login de acesso do curso que você está fazendo livre. Um curso que é de 1 mês. Aquele curso não tem um impacto tão grande. Você pode deixar salvo, mas o seu e-mail, seu Gmail. Lembra que eu falei? Quando o serviço é gratuito, o produto é você. Nuvem gratuita, o Drive. Eu uso o Drive. Já estou procurando uns drives pagos. É caro, mas é necessário. Principalmente quando você começar a lidar com documentos de outras pessoas. Quando você começar a tratar dados de outras pessoas. Dica número 3. Coleta de informações pessoais. Pessoal, toda vez que eu coletar esses dados pessoais,
tenta fazer isso por e-mail, tenta fazer isso por um mecanismo, por incrível que pareça, um dos mecanismos de conversa, de contato mais seguros que a gente tem hoje é o WhatsApp, porque ele tem dupla verificação e ele tem criptografia de ponta a ponta, ou seja, uma pessoa para conseguir descriptografar a informação que foi passada tem que ser um hacker de verdade. Então, usa isso, além de você ficar resguardado, você está protegendo tanto você como o seu cliente ou a pessoa que está coletando dados. Senha no PDF. Meu Deus do céu. Gente do céu. Isso eu sei porque eu faço e eu sei de um monte de amigo meu que faz. Gente, você é advogado, não use a versão gratuita. Usa assim, para o dia a dia. Ah, vou converter em PDF. Não sei se vocês sabem, existe um site chamado I Love PDF. Nesse site, você pega o seu documento em PDF, vai lá, converte em Word e modifica o que você quiser. Transfere de novo para PDF e manda. Aí você fala assim, ah, mas esse termo aqui, isso aqui que não tinha redigitado no meu contrato. Aí chega um macaco velho da vida, vai, faz isso, implementa alguma cláusulazinha, mexe em alguma coisa no seu contrato, você vai ler o contrato que tu redigiu todinho de novo? Claro que não, tu mandou em PDF pro cara, como é que tu vai revisar? Como é que eu faço isso? Tem a opção de você tanto criptografar como você botar senha. Essas duas opções só são na versão paga, infelizmente. Mas eu já vou dar o pulo do gato. Você vai fazer essa versão paga, não é tão caro, compensa. Você pode fazer uma versão empresarial que você consegue dividir com os coleguinhas. Então, não sou empresa, mas eu tenho vários coleguinhas que vêm me ajudar, são meus parceiros. Fecha com eles, contrata com eles, bota o CNPJ de um só, e aí vocês dividem, alguma coisa nesse sentido. E coloca a senha, e aí você pega essa senha e manda pelo WhatsApp. Ó, cliente, estou mandando para você um documento em PDF por e-mail, e para você acessar esse documento em PDF, você vai ter que usar essa senha. E aí você manda no WhatsApp, que é criptografado e tem dupla verificação. Manda e ele só ele vai poder acessar isso. Se outra pessoa acessar esse documento, é porque ele permitiu. Porque só quem vai ter a senha é você e ele. E criptografia, porque na criptografia, quando ele jogar lá no I Love PDF, vai vir todo misturado. Vai vir todo doido. Então, ele não vai ter como modificar o conteúdo. E isso é importante, o conteúdo do documento que você mandou. Porque a gente se vale tá em PDF, ele não vai conseguir editar. E se ele tiver uma versão paga, ele consegue editar sim, porque ele consegue salvar esse documento no computador dele, ele vai conseguir editar pelo próprio PDF. Por aí já tira. E assinatura, a última dica, agora eu juro por Deus que é a última dica. Assinatura digital. Você já tem um token. Eu não sei se você já tem a assinatura digital, o certificado digital. O próprio token é certificado digital, né? Você pode cadastrar ele no computador, o token de vocês. Pronto. Assine digitalmente. Na opção gratuita, tem a opção de você assinar digitalmente. Você digita lá naquele campinho de pesquisar. Tipo de certificado. Já aparece um campozinho em que você consegue botar assinar digitalmente. Sua assinatura digital já está salva no seu computador. Você vai lá e assina digitalmente. Vai sair a hora, a data, o local, o seu nome, seu CPF. Vai sair toda a documentação. E isso é autenticação. E essa autenticação é muito válida. Então, assim, você for no juiz, só por estar daquele jeito, já tem um peso maior. Então, o documento já tem um peso. Tem mais dicas, mas depois eu dou, porque eu também tô falando demais, já tá tarde, né, gente? E eu prometo que eu vou dar muito mais dica para vocês. Cola em mim, que é sucesso, tá? Bárbara, eu vou perguntar aqui ao pessoal se tem alguma dúvida Sim, pode perguntar. sobre o curso, se quer falar com você algum posicionamento, fazer algum comentário, o pessoal fica à vontade. Fernanda perguntou sobre o certificado, a gente vai ter um prazo mais ou menos 2 dias úteis. Então, acho que no mais tardar, na segunda-feira, a gente está entregando esse certificado para vocês. E o e-book, né, Bárbara? Isso, e-book hoje mesmo. E o e-book na tá verdade, junto com o certificado. Vai tudo junto? Vai pronto. Tudo junto, tá certo? Pronto. E eu abro aí a pauta para vocês. Quem quiser falar, fica à vontade. Abra o microfone, gente. Abra o microfone. Abra a câmera. Sintam-se à vontade. Quero interagir. São bem-vindos, são pessoas aqui que a gente já está fazendo esse network, né? Já vai ser nossos contatos, tanto profissionais
Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou desligar aqui meu microfone e vou abrir para vocês. Mas também não se sintam forçados, tá, gente? Pela fé. Se quiserem. Manda uma mensagenzinha no inbox também, se quiser. E tô à disposição, viu? E o que precisar, eu vou deixar meu e-mail também disponível para vocês. No que vocês precisarem tirar dúvida comigo, eu vou deixar disponível e eu tô aqui, viu? Pode me seguir nas redes sociais. Pronto, feito Bárbara falou, né? Seguir ela na mentalidade digital, mente digital. Mente Mente digital, digital tem o. conteúdo. Vou escrever aqui para quem tiver interesse. Vai ter, Não sei, gente, eu sou muito fofa lá. tem muitas dicas, eu tô seguindo Bárbara. Bárbara é muito animada, então ela é uma luzinha do dia. Então sempre vem uma dica boa lá, eu acho que bem interessante. Um pagode logo de manhã para você já acordar animado, que eu sou dessas. Pronto, esse aqui é o IG do Insta. Estou em todas as redes sociais, mas basicamente é esse. E aí, se você me procurar no LinkedIn também, eu tô lá. Se procurar no YouTube, tô começando lá. Estamos em todo canto, tá? E aí, se o que precisar, manda DM, manda direct, é a mesma coisa. Manda mensagem inbox lá no LinkedIn, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, viu, gente? Pronto. E o site da Exacademic, que é www.exacademic.com.br. Lá também vocês vão ter acesso tanto aos conteúdos que Bárbara publica, sobre as informações de curso, eventos, enfim. As apresentações, acredito que vai para lá também, a gente vai ver com Bárbara. E é isso. E seguir a página do Instagram também da ESA, que é ESA Academic. Everton Santos Academic, né? Não confundam com a ESA da UAB, por favor. É Everton Santos Academic. E lá a gente está com essa novidade desse mês do advogado, que a gente quis presentear. Depois do webinar, que o webinar foi um sucesso, a gente esse mês vai estar com essa programação. Bárbara foi a estreia. Estreou aqui no curso, que foi incrível, adorei. E vai ter na próxima semana com o Ruth, acho que vai ser sobre design think. E a gente vai ter até o final do mês aí com a nossa programação. Então, fiquem atentos, vai vir coisa boa, vai vir essas inovações do judiciário em si, né? Tanto da parte digital, desse mundo que a gente está totalmente novo, e vai vir também a gente falando sobre a questão da advocacia extrajudicial, que é muito importante, né? Que a gente já está indo para o lado mais prático da coisa, né? Não ir totalmente depender do judiciário. Então, até o final do mês teremos essas novidades. Então, pronto, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Bárbara vai tirar uma foto. Vocês não querem aparecer, mas eu vou tirar foto das fotos de vocês. Vocês me permitem, porque esse também é uso de dados, tá, gente? Pronto, tá lá no Insta, tá, gente? Tá no Story, é só me seguir. Então, tá bom, pessoal. Eu agradeço a Bárbara pela oportunidade de escutá-la aqui, né? Porque foi ótimo. E sempre muito bom aprender, e principalmente de uma matéria tão nova, tão inovadora, que realmente eu tenho que estudar essa lei e essa introdução. Eu acredito que Bárbara vai vir com mais conteúdo aí. Já abriu a mente e a necessidade, né? Principalmente isso. Então é isso, pessoal. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui. Eu dou um abraço aí para Johnny, que é o estagiário do meu núcleo. Muito feliz com o Johnny aqui. Oi, Johnny. Johnny participa de tudo. Eu agradeço aí a participação. E é isso, pessoal. Um abraço em todos e fiquem aí no aguardo das mais novidades que vai vir pelas acadêmicas e também pela mente digital. Fica na guarda pra vir novidade mesmo. Mês de setembro, ó, tá assim. Fica na gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo em vocês. Beijo.